Hello, 9th graders. Here's Teacher Amanda. Olá, turma do 9º ano. Aqui é a professora de inglês Amanda. E eu vim, através desse vídeo, trazer para vocês a correção das atividades relacionadas ao PET volume 2, referente à semana 2 de estudo remoto. Vou fazer essa correção de um jeito diferente, porque eu acho que a gente já está longe há tanto tempo, né, sem se ver, e eu sei que vocês sentem falta desse contato, né, do professor, a instrução, a voz do professor, a direção. Então, eu quero trazer essa direção, essa instrução neste vídeo, para que vocês possam ser aí bem guiados, entender direitinho o conteúdo da semana 2. Vamos fazer esse teste, espero que vocês gostem. Me acompanhem, tá bom? Vamos começar aqui na primeira atividade. Bom, aqui a gente tem o seguinte enunciado no texto: 10 books that will transport you all around the world. Encontramos a seguinte descrição do livro The Alchemist. Então, essa parte, essa descrição do livro The Alchemist foi retirada do mesmo texto da semana 1, onde nós vimos os 10 livros que vão nos transportar ao redor do mundo. Teve a referência de cada um desses 10 livros. Nessa semana 2, o foco é apenas no The Alchemist, um livro que, traduzindo, se chama O Alquimista, que foi escrito pelo autor brasileiro Paulo Coelho. O trecho retratado é o seguinte, acompanhe com a leitura aí comigo. Restore your faith in humanity and the power of travel with this classic tale of a shepherd boy's quest from his home in Spain to the Egyptian desert to find a treasure buried near the pyramids. But instead of finding worldly goods, he discovers something within. O que quer dizer isso? Bom, a gente tem a curta descrição do livro. Restaure sua fé na humanidade e no poder da viagem com este conto clássico da busca de um pastor egípcio para encontrar um tesouro enterrado perto das pirâmides. Mas ao invés de encontrar mundanos, bens materiais, ele descobre algo dentro de si mesmo. E agora leia os comentários sobre o mesmo livro no site amazon.com. Então a Amazon traz um comentário, uma descrição um pouco mais detalhada, que é a seguinte: The Alchemist, author Paulo Coelho, translator, tradutor Alan Clarker. The Alchemist by Paulo Coelho continues to change the lives of its reader forever. With more than 2 million copies sold around the world, The Alchemist has established itself as a modern classic universally admired. Paulo Coelho's masterpiece tells the magical story of Santiago, an Andalusian shepherd boy who yearns to travel in search of a worldly treasure as extravagant as any ever found. The story of the treasure Santiago finds along the way teaches us, as only a few stories can, about the essential wisdom of listening to our hearts, learning to read the omens straight along life's path, and above all, following our dreams. O que quer dizer, resumindo aí essa descrição? Está contando a mesma história, que o livro muda a vida sempre, que tem mais de 2 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, se estabeleceu como um clássico moderno, universalmente admirado, retratado como uma obra-prima. E na história, né, o Santiago, que é o personagem principal, o pastor andaluz, ele deseja viajar em busca de um tesouro extravagante, e ao longo do caminho ele nos ensina, como algumas poucas histórias podem, sobre a sabedoria essencial de ouvir os nossos corações e, acima de tudo, seguir os nossos sonhos. Então, após lermos essas duas descrições do livro The Alchemist, a gente tem as atividades, que são as seguintes.
Sabendo que o primeiro texto faz parte de uma revista americana e que estava na seção Cultura e que o segundo texto foi retirado do site da Amazon.com, empresa americana que chegou ao Brasil em 2012, quando vendia apenas livros eletrônicos, mas que depois expandiu seus negócios com a venda de livros físicos e outros produtos de inúmeras categorias, responda às perguntas. Letter A. Os dois textos têm a mesma função? Qual ou quais são elas? Qual é ela ou quais são elas? Bom, o que vocês acham? Os dois textos têm a mesma função? Sim. A função deles é descrever o livro The Alchemist. Eles têm a mesma função, porém com objetivos diferentes. No primeiro texto, o objetivo é focar no aspecto de viagem do livro, que o Santiago, o personagem principal, fez uma viagem que mudou para sempre a sua história, o curso da sua vida. Ele sai da Espanha, ele vai para o Egito, então foca nisso, na viagem. E o segundo texto, o objetivo, ele está na Amazon para ser vendido. Então, o objetivo dele é persuadir o leitor a comprar, a adquirir esse livro. Então, é isso, mesma função descritiva, porém objetivos diferentes. Garantam aí, confiram, garanto que você tenha escrito algo parecido com essa resposta que eu dei, tá bom? Na letter B, o primeiro parágrafo do texto da Amazon tem o objetivo apenas de descrever o livro? Justifique sua resposta. O que vocês acham? O primeiro parágrafo que fala que o livro continua a mudar a vida dos leitores, tem mais de 2 milhões de cópias vendidas, se estabeleceu como um clássico, é universalmente admirado. O objetivo é só descrever? Não, na verdade, como eu disse anteriormente, já que a Amazon é um site que vende livros, o objetivo é persuadir o leitor a querer adquirir este livro. Seguimos. Letter C. Traduza a frase. The Alchemist, by Paulo Coelho, continues to change the lives of its readers forever. Pode-se dizer que ela foi usada como um elemento de convencimento? Explique sua resposta. Então, a primeira parte pede para traduzir. Na parte da tradução é o seguinte: O Alquimista, de Paulo Coelho, continua a mudar as vidas dos seus leitores para sempre. Segunda parte, pode dizer que essa frase foi usada como um elemento de convencimento? Por quê? O que vocês acham? Sim, não é verdade? Quando eu digo que um livro muda a vida do leitor para sempre, eu quero que o meu leitor em potencial, aquele que está lendo a descrição e que pode vir a comprar o produto na Amazon, eu quero que ele se interesse por esse aspecto redentor do livro, que vai mudar a vida dele. Então, isso com certeza é um elemento de convencimento. Letter D. Ainda que implícita, qual a mensagem que escreveu esse texto? Qual é a mensagem? Bom, espero que vocês tenham colocado algo parecido como a mensagem de quem escreveu o texto é descrevê-lo de tal modo que leve o leitor em potencial a querer adquirir esse livro. Então, ele quer ressaltar todas as qualidades, todos os aspectos bons do livro. É isso. Letter E. As opiniões e os fatos dados no texto, na descrição, fizeram você sentir vontade de ler o livro O Alquimista? Justifique sua resposta. Bom, aqui a gente tem uma resposta que é para ser pessoal. Você vai escrever se sim, né?
você se sentiu atraído, teve vontade de ler, ou se não, se você, mesmo com a descrição do livro, que parece, né, ser muito interessante, se você ainda assim não sentiu vontade. Podem ser sinceros, a resposta é pessoal. Seguimos. Number 2. Veja alguns significados das palavras opinião e fato representadas no dicionário. Então, aqui a gente começa com a opinião. Substantivo feminino, que significa modo de pensar, de julgar, de ver. Ou, número 2, ponto de vista ou posição tomada sobre assunto em particular, social, político, religioso, etc. Number 3, parecer emitido sobre determinado assunto em que muito se refletiu e deliberou, partido, voto. 4, juízo de valor que se faz sobre alguém ou alguma coisa, conceito. E 5, consenso partilhado por um grupo de pessoas sobre um ou mais assuntos, julgamento coletivo. O que é um fato? Substantivo masculino. Number 1, evento de cuja ocorrência se tem conhecimento ou coisa cuja existência não se põe em dúvida. Seus temores não têm por base quaisquer fatos. Difícil dizer quanto há nessa história de fato e de ficção. Tudo aquilo que acontece por ação do homem ou em decorrência de eventos exteriores ou naturais que independem da vontade humana, acontecido, acontecimento, ocorrência, sucedido, sucesso. Cuja é a realidade, a verdade. Deu para entender o que é uma opinião e fato, não é verdade? Então, com base nessas descrições, a gente tem que fazer a atividade number 3, que é classificar as frases do segundo texto em fato ou opinião. Letter A. With more than 2 million copies sold around the world. Então, com mais de 2 milhões de cópias vendidas ao redor do mundo. Isso é um fato ou uma opinião? Isso mesmo, isso é um fato, né? A gente tem os dados que provam que foram vendidas mais de 2 milhões de cópias ao redor do mundo. Fato. Letter B. I really did love that book. It taught me that most of us seek out treasures outside around the world. Precious treasures like us. Então, eu realmente amei esse livro. Ele me ensinou que a maioria de nós procura tesouros fora, no mundo, quando na verdade o nosso mais precioso tesouro se encontra dentro de nós. Está falando de alguém que gostou, que amou o livro, então isso é uma opinião, é algo particular, pessoal, opinião. Na letter C, The Alchemist has established itself as a modern classic universally admired. Two classifications, duas classificações. Então aqui a gente tem duas coisas para avaliar. A primeira em destaque, a Modern Classic, um clássico moderno. Bom, isso é um fato. A forma como o livro foi escrito, tudo isso indica que ele é um clássico moderno, ele pode ser considerado como um. Mas a segunda parte, universally admired, admirado universalmente, ele é uma opinião. Ele foi retirado de um julgamento coletivo, que muitas pessoas admiram, né? Mas não são todas as pessoas, isso não tem uma comprovação. Então, o primeiro a gente classifica como fato e o segundo como opinião. Paulo Coelho's masterpiece tells the magical story of Santiago, an Andalusian shepherd boy who yearns to travel in search of a worldly treasure as extravagant as any ever found. Então, a obra de arte do Paulo Coelho nos conta a história mágica de Santiago, que viaja procurando um tesouro mundano mais extravagante do que se possa imaginar, do que nunca encontrado.
Então, essa parte da Magical Story of Santiago, ela retrata um fato, porque o livro é sobre isso, ele é sobre a história do Santiago. Então, isso é um fato inquestionável. Se você pegar o livro O Alquimista, o que você vai encontrar? A história mágica de Santiago. Apesar dela ser mágica, né, é um fato que o livro foi escrito sobre essa história. E na última, letter E, The Alchemist, by Paulo Coelho, continues to change the lives of its readers forever. O Alquimista, de Paulo Coelho, continua a mudar as vidas dos seus leitores para sempre. Bom, aqui a gente tem uma opinião, né? Não é um fato, nós não podemos considerar que a vida de todos os leitores foi mudada, que isso é inquestionável. Não, né? Pode ser que foi baseado no julgamento coletivo, é um modo de pensar, um ponto de vista, mas então isso se constitui uma opinião. Terminamos aqui a nossa correção. E aqui estão as instruções. Opa, deixa eu voltar aqui. Paciência comigo, gente, tô aprendendo. Instruções para essa semana, que é para vocês fazerem as atividades do PET, volume 2, mas agora referentes à semana 3, que estão nas páginas 94, 95 e 96, onde retrata um pouco mais sobre recursos de persuasão, argumentação e informações em ambientes virtuais. Façam com atenção, leiam as informações, interpretem o texto com criticidade, sejam críticos. Um abraço, gente. Estou com saudades.